esse mestre de amor, esse mestre de paciência, que nos espera há tanto tempo. Vamos pedir a Ele que abençoe esta tarde, esse encontro, que tudo aquilo que seja dito aqui possa ser utilizado por todos nós para melhorarmos a nós mesmos, o ambiente em que vivemos, o lugar em que estamos. Que Ele possa abençoar o Maurício, que nos traz sempre de tão bom grado essas lições, essas dicas de como sermos melhores, de como evoluirmos. Que Ele abençoe a cada um de nós, nossas famílias, esta casa, e que assim seja. Assim seja. Então, boa gente. Boa noite. Mais uma? Eu contamino. Raquelzinha? Chegou atrasada. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos abrir mais a roda para você não ficar fora, né? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uma cadeira aqui. Deu certo? Pessoal, obrigado a todos por estar aqui. Esse seminário, ele tem uma proposta diferenciada, certo? Ele veio a partir de uma necessidade e o intuito que a gente está aqui hoje é eu compartilhar com vocês algumas questões que foram solicitadas pelas equipes espirituais que trabalham com a gente e também por uma série de questões que estão sendo apresentadas tanto no trabalho espiritual dentro das casas que a gente frequenta, quanto nas escolas, nas empresas e especialmente no consultório. Tudo isso gerou uma observação que foi corroborada, ou que termo que eu podia usar como sinônimo disso? Apoiada pela espiritualidade, no sentido da gente desenvolver um encontro com um conteúdo que viesse a promover uma reflexão sobre a quantidade de mudanças que estão acontecendo e estão passando despercebidas na nossa vida, fazendo com que a gente incorpore essas mudanças sem um padrão reflexivo, impedindo a gente de exercitar o nosso livre-arbítrio de escolher ou não e de julgar ou não se essas mudanças são positivas, negativas, se elas são pertinentes ou inadequadas e se elas vão trazer saúde ou adoecimento. As áreas dessas mudanças são todas as áreas, mas existem algumas áreas prioritárias que têm um impacto maior. O tema Desafios de Educação, ele é um tema que depois de um tempo eu percebi que é um tema mal escolhido, porque não trata da educação de crianças somente, mas do entendimento que a educação é um processo contínuo. E o que está acontecendo hoje é justamente um atropelar de mudanças, impedindo a gente de assumir uma postura ativa no sentido de incorporar essas mudanças, exercendo esse livre-arbítrio, essa escolha e absorvendo e estruturando a nossa alma a partir da aquisição do que a gente está vivendo como um conhecimento que vai ser de ganho indeterminado. Muito difícil isso. Eu vou trazer questões práticas aqui, tá certo? Mas para tentar exemplificar, eu gostaria de falar, são exemplos só introdutórios. Bom, voltando um pouquinho. Esse tipo de encontro, diferente de um seminário ou uma palestra,
não deveria ser um monólogo onde eu, como eu costumo fazer, falo desembestadamente. O que eu gostaria é que a gente pudesse trocar informações de acordo com as questões que vierem aparecendo na cabeça de vocês. Porque o material que eu vou apresentar para vocês é extremamente provocativo. E é natural que venha uma pergunta, uma contraposição, uma ideia ou uma correlação. Então, assim, eu precisaria que, para que a gente tivesse a nossa finalidade atendida no final, que vocês guardassem a timidez e se propuserem a estar construindo comigo essa reflexão que é a base estrutural desse encontro. Dá para entender? Vocês ajudam com isso? Sem vergonha, isso. Sem vergonha, tudo bem? Início, final do ano passado, agosto do ano passado, me chamaram na Unicamp para fazer um seminário para os estudantes do primeiro semestre das áreas de engenharia. E aí, o início da fala dizia a respeito do seguinte, uma provocação. Vocês estão entrando hoje, vocês foram agraciados com os últimos anos acadêmicos, com oportunidade de estudar em boas escolas, de se dedicarem integralmente para poder passar numa das instituições mais respeitadas do Brasil e conseguiram estar aqui. E isso é um mérito de vocês. Foi um investimento tanto da família quanto de vocês nesses últimos anos para que vocês estivessem aqui na Unicamp cursando um curso de exatas, que é o curso de maior exigência que existe, que são os cursos de engenharia. Está todo mundo aqui, está todo mundo satisfeito, está todo mundo animado. Só que o mundo contemporâneo hoje, por conta da inteligência artificial, da automatização e da robótica, oferece para vocês o risco de que até o final desse curso a profissão de engenheiro não exista mais. Então, percebam o impacto desse tipo de fala nesse lugar para essas pessoas. E eu não posso dizer que aquilo que eu disse não é verdade, porque é justamente a verdade. E eu começo citando esse exemplo para que, a partir dessa problemática, a gente consiga tentar determinar o que fazer diante dessa realidade. E agora, repetitivamente, de uma forma repetitiva para quem já me viu aqui, que no caso são os 3 bonecos aqui, supermercado da Óleo de Amparo, 10 caixas de atendimento automático, certo? Dentro desses 10 caixas são 30 funcionários não admitidos, 20 operadores de caixa e 10 empacotadores que não foram contratados. Não tem mercado de trabalho para esses 20. Uma empresa muito grande em Amparo, ela criou uma área de armazenamento do estoque para posterior entrega para os seus clientes, se chama CD, que é Centro de Distribuição. Você passando essa empresa, que é o Sabão IP, do lado direito, depois do antigo portal, você vai ver um retângulo enorme, cinza, com uma faixa azul escrito IP. Aquele é o CD. Esse CD ele foi construído na tecnologia da indústria 4.0. Tudo lá é automatizado. Então o que significa isso? Que a produção ela monta um pallet de amaciante. Você sabe o que é pallet? É um estrado de madeira cheio de produto, tudo embaladinho. Coloca esse pallet ali, um robô automatizado pega o pallet por baixo, determina qual é a localização e automaticamente, tudo por computador, leva no lugar
e deposita lá e registra. E o detergente, o sabão em pó, tudo aquilo não tem pessoas. Tudo é feito roboticamente, de forma automatizada, tá certo? Aí, quando ocorre uma compra, o caminhão estaciona lá e, de acordo com a nota fiscal, esse depósito 4.0 automatizado, ele vai ver o que esse caminhão tem que carregar, ele sozinho, através das máquinas, retira e coloca em cima do caminhão para o caminhão ir embora. Quantas pessoas não estarão trabalhando ali e não tiveram o seu emprego? E agora, recentemente, no mês de abril, teve uma notícia vinculada, inclusive por matéria na Globo, que o Sabão IP está iniciando uma frota, a primeira frota de caminhões autônomos internos. Então lá dentro você tem caminhões rodando sem motorista, tá certo? Eu citei o Sabão IP e o da Óleo, não de uma forma negativa, simplesmente exemplificando uma tendência mundial aonde essas mudanças tecnológicas estão substituindo e causando uma mudança no mercado de trabalho e graves alterações no sentido de automatização e robotização. Eu citei uma empresa de comércio e citei a indústria. Eu poderia citar também, indo para Itapira, pela estrada que eu uso, indo para Mojimirim e Guaxiguaçu, eu vou não pela estrada, aquela de 2 pistas, eu vou por uma estrada que tem por trás ali. E lá é a estrada da usina Santa Maria. É uma estrada recém-asfaltada e lá tem todas as plantações de cana que abastecem a usina Santa Maria. Há 25 anos atrás, você tinha a contratação de equipes que normalmente vinham de Minas Gerais, sul da Bahia e uma parte de Goiás para fazer a queimada da cana e depois a colheita da cana. Hoje tudo é automatizado, então o caminhão passa e é feito o corte e o armazenamento em caminhões e os caminhões levam lá para a usina para ser transformado em açúcar, em álcool lá. Então na parte agropecuária, indústria de cultura de café. Aqui na nossa região, não, mas em regiões mais planas, a substituição de um colhedor de café pela máquina colheitadora de café automatizada, aonde dispensa a contratação dessas equipes de colhedores e de colhedores de cana, pulverizadores, que antigamente eram aquelas pessoas que iam paramentadas com EPI, colocando herbicida para que a grama na rua do café não crescesse. Hoje tudo automatizado e agora um dos pacientes meus terminou um curso e ele é um operador de drone para fazendas de café, onde o drone vai passando e vai passando baixinho e vai colocando o herbicida nas ruas de café. E ele fica só vendo aquilo rodar imediatamente. Então, quantas pessoas estão sendo substituídas em termos dessa questão? E aí a gente entra com a inteligência artificial, que ela gera uma primeiro um auxílio e depois uma substituição de uma quantidade tremenda de material humano a partir daquilo que ela pode oferecer em termos de produção. Então já está previsto que algumas funções, por exemplo, a função de redator, que é o copywriter, a função de jornalista, ela sendo extinta gradativamente, porque se a gente estiver indo embora e eu vir um acidente na estrada, se eu tirar uma fotografia e colocar essa fotografia num chat GPT, por exemplo, eu posso solicitar através de um comando especializado que ele elabore uma matéria no jornal, uma matéria jornalística, e publique essa matéria jornalística nos sites que eu descreva.
E aí o que ele vai ter? Ele vai pegar a foto, ele vai ver através do GPS a localização, ele vai determinar a partir das placas o reconhecimento do proprietário, ele vai fazer uma análise da fotografia e vai ver aonde foi, quais as condições, carros envolvidos, se tinha socorro, se não tinha socorro, e vai me solicitar perguntas se eu tenho para complementar essa matéria, perguntando se ficou bom e já vai enviar. Então qualquer pessoa pode produzir um material jornalístico imediato ali, utilizando inteligência artificial sem ter esse tipo de formação. Então eu estou citando alguns exemplos aonde isso entra de uma forma muito forte e o que isso pode gerar, vocês estão entendendo? Por que eu falei isso? Empolgação. Eu entrei. Começou lá com a história da Unicamp. Com a história da Unicamp, tá certo? Modificações que estão acontecendo na nossa vida, essas são algumas modificações. Modificações sociais, uma reestruturação social extremamente intensa, aonde valores e costumes estão sendo alterados, gerando determinados tipos de comportamentos e relações e posicionamentos sociais, aonde nós, espíritos encarnados ou sujeitos, independente da nossa idade, somos submetidos a uma necessidade de adaptação muito rápida, muitas vezes além da nossa capacidade de modificar alguns conceitos e readaptar as nossas crenças, os nossos sentimentos e a forma como a gente está acostumado a reagir. Em múltiplos sentidos, relacionados a um exemplo muito claro, questões relacionadas à parte de aceitação das condições de gênero, preconceito, inclusão, alterações nas relações nas diferentes classes econômicas, a parte educacional, a entrada da tecnologia modificando um padrão de vida que altera todas as áreas do nosso dia a dia, seja a área profissional, a área familiar, a área social, a área familiar e inclusive a nossa química cerebral, com repercussões no nosso corpo físico e derivações na parte mental, emocional e espiritual também. Então tem muita coisa acontecendo muito rápido e por a gente não parar para falar sobre isso, não é uma onda que está chegando, é um tsunami que nos arrasta. Então é para isso que a gente se reuniu hoje aqui e tentar entender as principais e ver o que os grandes especialistas estão falando e como que a gente se posiciona e como a gente é agente multiplicador dessas mudanças no ambiente que a gente está, independente do papel que a gente exerça, como pai, como educador, como evangelizador, como profissional em intermediária, como palestrante, como integrante da sociedade, seja lá aquilo que você é e aquilo que você faz, porque nós temos uma influência no meio onde a gente está inserido, beleza? Até agora vocês não têm nada a falar. Tá bom. Para começar, eu gostaria de trazer um cara aqui, que é o Zygmunt Bauman. A gente poderia falar que esse cara aqui, ele é uma das maiores mentes da atualidade sobre o pensamento contemporâneo, aquilo que está acontecendo hoje e as repercussões. O foco dele não é um foco ligado às mudanças tecnológicas e influências diretamente. Ele transpassa isso,
mas o foco dele está muito mais relacionado a como essas alterações no mundo elas afetam a nossa vida emocional e a nossa relação conosco mesmo e a relação com o próximo, tudo bem? O conceito de Zygmunt Bauman diz respeito à modernidade líquida e o que ele tem de mais interessante é o seguinte: ele descreve essa modernidade líquida pela transitoriedade, fluidez, fragilidade das relações sociais, identidade e instituições. É uma época onde as relações são mais frágeis, fugazes e maleáveis, como um líquido, em constante mudança e sem estrutura física. Então, o que ele quer dizer com isso, de uma forma assim bem didática? Como psicólogo, para que você, o seu filho, ele cresça com um mínimo de estrutura emocional e psicológica, ele precisa de determinadas instituições estruturantes. A primeira e mais importante é a família, aonde deve existir obrigatoriamente uma figura paterna representando segurança, proteção, autoridade e provisão. Essa figura paterna, ela é necessária para que o sujeito incorpore esses valores e seja uma pessoa equilibrada na vida. Ele tem, por outro lado, dentro do Yang, que é da natureza da vida, a polaridade, a figura materna com carinho, cuidado, proteção e maternagem. Não uma proteção paterna, mas uma proteção afetiva. Essas duas figuras estando bem representadas dentro de casa e atendendo às necessidades, não desejos dessa criatura, que é um espírito que está sendo ali educado ou preparado para a vida em formação, vai oferecer para ele tudo o que ele precisa para esse enfrentamento nessa primeira instituição de solidez e segurança para ele. Agora, se por um acaso não tem pai, pode ter um avô, um tio que ofereça essa figura paterna. Pode ter, às vezes, uma figura masculina, uma figura feminina, mas que incorpore esses papéis da função paterna. Porque a função paterna ou materna, ela não está vinculada ao gênero, mas à forma como esse sujeito se propõe. Haja visto os casais homossexuais, aonde, independente das duas serem mulheres ou homens, se um cumprir o papel de função paterna e o outro materna, o resultado positivo vai ser o mesmo. E o inverso é verdadeiro. Eu tenho papai e mamãe dentro de casa, mas papai é uma figura frágil porque bebe. Ele não tendo essa figura paterna, ele cresce com uma deficiência e ele tem uma incidência de prejuízo no seu desenvolvimento grande. Ou, se na minha casa a função materna ela não é exercida, porque minha mãe é egoísta ou narcisista, ou tem algum problema, adoecimento mental ou transtorno de personalidade, como uma depressão profunda, essa pessoa, na ausência dessa função materna, ele vai crescer com prejuízos. E se tiver um pai, um casal homossexual masculino, que cumprir essas funções, está tudo certo. Ou uma avó, ou uma tia, ou uma irmã mais velha. Deu para entender? As funções, elas são necessárias. Agora, o que a gente está tendo? A partir da década de 90, prioritariamente, as mudanças sociais, principalmente das condições econômicas e os paradigmas de uma sociedade consumista e capitalista, fizeram uma abertura para a integração da mulher no mercado de trabalho. E isso é justo, muito justo e muito necessário, inclusive para a realização feminina. Só que isso cobra um preço, porque dentro dos padrões de desejo, idealização e missão, muitas mulheres também vêm com
uma parte da sua missão pessoal, não só uma realização pessoal, profissional, um sentido de propósito de contribuir com a sociedade, mas também de serem mães e cumprirem a função paterna, o que acaba gerando uma sobrecarga que não acontece no masculino, porque ele vem com essa função masculina e paterna, mas que não conflita diretamente com o fato dele ter filhos. Faz sentido isso? Concordam ou discordam? E aí o que nós temos nessa mudança social? Hoje, eu vou, senão fica uma palestra muito estendida, mas resumidamente, em 2025, nós temos um casal que prioritariamente vai ter um filho. Por quê? Porque custa caro para chuchu e dá muito trabalho. Então, se eu tiver filho, vai ser um filho. Esse filho, ele vai ter que se encaixar dentro de um planejamento paterno e materno, por conta das necessidades profissionais e pessoais e do sentido de propósito e realização. Beleza, vamos tentar encaixar esse filho no nosso projeto. Dedicação e desgaste maior para a mãe, dedicação e desgaste menor para o pai. Alguns até ajudando mais, mas nunca comparavelmente à mãe. A mãe sempre tem uma dedicação maior. Isso é da natureza, não dá para negar. Por melhor que seja o pai, é a mãe que tem uma incumbência maior nessa constituição. Os dois saindo para o trabalho na contemporaneidade, ele é diferente do trabalho há 40 ou 35 anos atrás. Hoje o trabalho tem um nível de exigência, cobrança e um número de horas completamente desproporcional a um princípio de equilíbrio, causando o efeito de que pai e mãe chegam em casa depois de um dia de trabalho completamente exauridos, não só fisicamente, mas mentalmente. Afinal, o cérebro, o encéfalo, é o órgão que tem maior consumo de glicemia ou de energia no corpo inteiro. Então, estou cansado da cabeça, o que deriva do meu corpo estar exausto. E aí, esse casal, eles têm que dar conta do quê? De cumprir o seu papel materno e paterno com essa criança. Mas eles estão exaustos. Como que eles vão fazer isso? O homem, naturalmente, social e culturalmente, pela própria educação, chegando, ele deita no sofá, pega o celular, vai assistir um jogo de esporte. A mulher, social e culturalmente, generalisticamente, ela chegando em casa, ela vai tirar da onde a gente não sabe energia para fazer a janta, para dar atenção e acompanhar o estudo da criança, para lavar a louça, para arrumar a cama, para colocar para dormir, para preparar o dia seguinte. Tanto pai quanto mãe, independente da mãe sobrar esse segundo e terceiro turno, e o pai ter esse primeiro turno também exaustivo, eles chegam em casa e essa criança, ela não tem dos pais a energia para receber a atenção necessária que corresponde ao processo de educação. E os pais não tendo energia e na maior parte das vezes nem vontade ou disposição de dar atenção para a criança, porque a educação ela só acontece na dedicação exclusiva de tempo à criança naquilo que ela demanda dos pais. Vocês estão entendendo? E aí eu estou cansado, não tenho energia. E mesmo com pouca energia, eu não tenho vontade. E essa criança percebendo isso, ela vai tentar arrumar outras vias de preencher esse vazio. Afinal, todos nós seres humanos, nós temos uma necessidade de se sentirmos desejados. E as figuras de maior foco do nosso desejo são pai e mãe. E quando eles chegam cansados e exaustos, essa criança sente que ele não pode receber
dessas pessoas aquilo que ele necessita. E aí, essa criança, ela tem algumas reações que são esperadas e naturais. A primeira reação é uma reação de um desejo interminável para poder, através desse desejo ser atendido pela mãe e pelo pai, ele sentir que alguma coisa, pelo menos, ele consegue retirar. E pai e mãe se sentindo culpados por não ter nem energia nem vontade de dar atenção, de brincar, de educar, de ensinar, acabam cedendo a esse desejo, oferecendo todo tipo de vontade a essa criança, deseducando ela e permitindo ela a exercitar comportamentos inadequados, porque aonde existe uma pessoa faminta, uma migalha é um banquete. Uma criança que espera os pais chegarem e eles chegam e não tem energia nem vontade para dar atenção e educar, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma atitude opositora, desafiadora, para que de alguma forma, pelo menos uma bronca ele tenha como uma migalha de atenção. E aí nós tivemos o fenômeno das crianças como reizinho das casas, de 2005 até 2015, e agora de 2019 para cá, nós temos uma outra figura, que a criança já não é mais um reizinho da casa, ele é o tirano da casa, aonde ele já exerce um papel de terror nos pais, porque existem diagnósticos para consubstanciar aquele comportamento amedrontador e que coloca os pais como refém dessa necessidade de atenção não atendida por falta de recurso. Muito complicado isso. Menor ninguém vai ter filho, pelo menos. Porque treinar, né? Meu Deus. O que é melhor ter? Ai, cachorro. Exato. Resposta correta. Por quê? Porque um cachorro, ele aparentemente ele tem uma demanda menor. Não, o cachorro ele sente falta e ele sente quando o dono está exausto e não dá atenção, mas mesmo assim, pela ausência de uma consciência e subjetividade, esse cachorro ele não vai deixar de buscar esse afeto na forma de oferecer carinho, lamber o dono, ficar em cima, com exceção do Yorkshire. Vocês vão achar que eu sou doido, tá? Durante várias falas hoje, vocês vão achar que eu sou doido. Mas o Yorkshire, se você não dá atenção e contraria ele, ele faz cocô no seu sapato, ele faz xixi em cima do seu travesseiro, verdade ou mentira? Então é uma raça de cachorro que ele retalia, mas a maior parte não, eles amam incondicionalmente, e esse amor é o amor mais fácil. Mas tem um mais fácil ainda? Gato. Não. Tem, gato é mais fácil. Mas mais fácil do que pet. Planta. Mais fácil do que planta. Que tem que aguar e que morre. Bebê reborn. Vocês estão entendendo as derivações? Pra onde chegou? As derivações, você está entendendo? Sim. Então nós estamos falando. Mas essa questão dos pais está relacionada a quê? A uma alteração da sociedade, que é o tema da nossa palestra de hoje, e que não é percebida pela gente. Na época do meu pai trabalhando, e eu criança, com meus 10, 9 anos, existia uma coisa antigamente chamada de dia e de noite. Era um negócio muito diferente. Era assim, de dia as pessoas acordavam, meu pai acordava às 7, tomava café, tomava banho, ia trabalhar às 8 no escritório de contabilidade. Aí ele ia almoçar às 11h30, uma hora ele almoçava, dava uma cochiladinha, ia trabalhar da 1h30 até as 5h30. 5h30 ia para casa, tá certo? Aí ele punha um chinelo franciscano, horroroso, tá certo? Uma bermuda, uma camisa, uma regata da Helen, sabe aquelas regatas que aparece o sovaco,
E aí ele dava aquela esperada, aí jantava, catava a cadeira, sentava na porta de casa com os vizinhos, batia um papo até umas 8h30, entrava, assistia o Jornal Nacional, um pouco da novela, ia dormir para o outro dia. Sábado de manhã acordava, inevitavelmente, ele ia lavar a vasilha dele, tá certo? Depois ele ia para a floresta jogar uma bote, à tarde dava uma dormidinha, assistia o jogo das 4, pegava a família e levava para comer uma pizza. Domingo acordava um pouco mais tarde, podia levar os filhos para o parque, andar de bicicleta, jogar uma bolinha, almoço na casa da avó, que tinha inevitavelmente um marinex, você sabe o que é isso, né? Com macarrão à bolonhesa e uma travessa de inox com um frango assado, um guaraná de 1 litro, Antártica, e isso servia 7 pessoas. 7 pessoas se alimentavam e ficavam satisfeitas com um marinex, um frango e 1 litro de guaraná, porque era um copo americano de guaraná para cada um, era uma conchada de macarrão, e aí cada um pegava um pedaço do frango, e esse era o almoço. Olha, esse almoço, ele não era só a comida, ele era um encontro de afeto familiar e troca, aonde a maior alimentação estava na convivência e no estabelecimento e confirmação dos laços familiares que geram saciação. Presta atenção nessa parte, essa é uma das mais importantes. Aí depois tinha almoço, aí a mulherada ia lavar a louça, os homens davam uma conversadinha, criança brincava, ficava até umas 3h30, cada um ia para casa, se preparava, os trapalhões, fantástico, ia dormir para segunda, ninguém tinha depressão. Domingo à tarde, todo mundo acordava disposto no outro dia. Vocês estão entendendo? O que a gente tem hoje? Na ausência dessa questão, hoje, da hora que você acorda, você pega o celular e você já tem a necessidade de corresponder às mensagens que foram enviadas e às redes sociais, quando você não impõe a você mesmo o compromisso de você ser o ativador, que a gente seria aquilo que antigamente era o... como é que chamava? O galo, que cantava de manhã cedo para acordar os outros. O galo que manda mensagem todo dia, dando bom dia para todo mundo do WhatsApp, tá certo? E aí responder as redes sociais, responder as questões de trabalho, já ver questão de agenda, pagar a conta de banco, e aí já emenda o trabalho, e isso daqui promove o quê? Promove uma junção entre o trabalho operacional, e que é o trabalho que muita gente aqui tem, que é um trabalho que pode ser estabelecido entre a minha relação e a relação com o outro, um trabalho que é exercido através de uma função, que ela pode ser manual, e as questões que estão dentro do mundo digital. Afinal, o celular ele já comporta todas as funções digitais que o seu computador comportaria. Então, assim, existe toda uma união. Além disso, ele é central de entretenimento também, além de contato social com todo mundo, além de momento de desligamento dos problemas por conta dos vídeos que são de brincadeira, de gozação, esse tipo de coisa. Então, da hora que você acorda até a hora que você termina, você está num processo que é aquele mesmo processo de elevar o seu padrão da sua frequência vibratória, colocando você numa frequência beta, que é a frequência de atenção constante, até a hora que você coloca o seu celular para carregar no criado mudo e vai deitar, para que no dia seguinte você acorde novamente com isso daqui tocando para te acordar. E nos finais de semana, poucas pessoas se afastam um pouco disso, a maior parte mantém isso também miscuído das atividades sociais e recreativas, e até do próprio descanso,
quando não, no caso das mulheres, que têm uma capacidade cerebral de múltiplas tarefas, utilizar, eu estou assistindo uma série, mas eu estou pintando a unha e estou respondendo uma mensagem ao mesmo tempo, o que aumenta mais ainda a frequência cerebral. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma alteração num regime onde existe uma conexão frequente, e essa conexão ela é altamente aprisionante. Hoje é dia 2 de agosto. Hoje é dia 2 de agosto. Eu estou arrotando o peru que eu comi no Natal. Eu não vi passar 6 meses. E 6 meses passaram, você está entendendo? Mas passaram, por que essa sensação de passar tão rápido? Porque nós impusemos uma vida num nível de aceleração alto, permitindo que aquela tecnologia entrasse através do celular, modificando padrões de comportamento. Esse não é o diabo. O diabo é um padrão de aceleração que é conjugado a esse tipo de ferramenta, que foi idealizado dentro da sua modalidade de uso, para que você passe o maior tempo possível diante disso, porque existe um efeito dentro da sociedade capitalista e consumista, que é, quanto mais tempo eu passo aqui, mais eu capto informações e devolvo informações que acabam gerando o consumo, que é a engrenagem que gira a sociedade capitalista consumista. Tá claro isso? Então, vocês percebam, vivemos nesse modelo. Oi, entra, pessoal. Entre, por favor. Então, mas você fala que o celular aumentou a conexão que a gente tem com as outras pessoas, mas só virtual. Porque distanciou a gente. Eu vou entrar nessa área também, que é a questão afetiva. E aí, aonde a gente entra com o Bauman, tá certo? Aonde a gente entra com o Bauman? A família, por conta desse nível de aceleração e essa vida altamente acelerada, ela gera imperceptivelmente um nível de desgaste e a supressão dessa classificação entre de dia e de noite, ou ativo e não ativo, que é o que está nos sustentando numa frequência cerebral exaustiva, que acaba gerando um desgaste do sistema nervoso, que acaba provocando todos os quadros de psicopatologia que são derivados dessa aceleração. Então, assim, isso é um fenômeno que acaba gerando o quê? Acaba gerando... Jesus! O Brasil é o 6º maior consumidor de remédio do mundo. Nós temos 190 mil farmácias, 89% das medicações são sem prescrições. Nós somos o primeiro no mundo em uso de ansiolítico e depois da pandemia houve 34% de aumento de antidepressivos. Então isso daí é um resultado que a gente tem, tá certo? Essa mudança onde não existe uma parada, e algumas pessoas, quando vão sair de férias ou viajar, levam o seu notebook, se certificam que tem Wi-Fi para continuar ativo no trabalho, porque não tem um desligamento. O nosso cérebro funciona em frequências cerebrais e a alternância dessas frequências que acaba gerando equilíbrio. Então, no sono, eu vario de 4 frequências cerebrais, caracterizando sono leve, sono médio, sono profundo e sono com sonhos. São frequências cerebrais diferentes, onde o estado acordado é ondas beta, uma frequência alta, e aí o sono leve vai diminuindo, sono médio, sono pesado, para que eu fique tranquilo.
pois só no REM o sonho ativa de novo, para depois eu cair no sono leve novamente e cumprir 5 ciclos. Durante o dia, o que tínhamos antigamente? Às 7 da manhã você subia a frequência para beta, que é uma frequência ativa. Aí, na hora do almoço, você almoçava sem celular, sem televisão, conversando, comendo, prestando atenção na comida. Depois você assistia um esporte para poder distrair a cabeça, dava uma cochiladinha, ou seja, onde a frequência cerebral baixa, para subir à tarde às 1h30, ficar só até as 5h30 para cair de novo. Final de semana completamente ausente de qualquer nível de aceleração cerebral, porque a televisão não oferece o mesmo tipo de estímulo de aceleração que um celular, um tablet e um computador, a não ser programas específicos que têm como finalidade essa aceleração. Então, um Datena, que é altamente um filme de terror, um filme de suspense, por exemplo, como se fosse um da Agatha Christie, que você fica tentando descobrir quem é o assassino, tudo isso coloca uma frequência alta. Mas tudo aquilo que foi entretenimento, não tem nada mais relaxante do que um Silvio Santos, tá certo? Porque você não precisa usar um neurônio para assistir aquilo, tá certo? Você está lá e está relaxando, isso traz saúde. Dá para entender mais ou menos? A questão da leitura, sabe? Coisas que tiraram da gente esse tipo de coisa. Então, essa é a relação da contemporaneidade, é isso que a gente está vivendo, as crianças estão nesse movimento, os pais estão nesse movimento. Então, o que a gente vê? Você vê hoje pais culpados, dando de tudo de material para a criança, para compensar a falta de atenção e educação, e essas crianças recebendo tudo isso, não tendo essa educação e não tendo o cumprimento das funções paterna e materna, acabam se transformando em adultos não preparados para a vida e mais vulneráveis a qualquer tipo de descaminho, que é o público lá do Rodrigo, tá certo? O povo cai tudo lá, tá certo? Na criminalidade, drogadicção, desvios, tudo isso daí. Então, se ele pegar e fizer uma análise a respeito de menores de idade, ele vai ver o quê? Uma desestruturação familiar quase que inequívoca, completa. Raros casos, o sujeito tem um pai e uma mãe, mas como índole espiritual ele traz de uma outra vida um elemento transgressor. Mas na maior parte dos casos é uma família problemática, não gerando a estruturação do sujeito para que ele seja um sujeito de bem na sociedade. Verdade ou mentira? Dúvidas disso? Família complicada sem ser base estrutural. Aí nós temos o segundo elemento, que seria o elemento estruturante do psiquismo do sujeito na sociedade, que é a escola. A escola está sendo desaparelhada e desprestigiada. Ou seja, eu tiro o investimento escolar e eu desprestigio o professor. Então, a escola, que deveria ser o parceiro da família na complementariedade da educação que vem de casa, hoje ela passa a ser um depositório das crianças e me arrisco uma doideira da minha cabeça, que depois do Código de Defesa do Consumidor e de uma mudança social nas relações de consumo, eu, por estar na escola direto, eu vejo pais e mães tratando a escola como um prestador de serviço, aonde o pai e a mãe chegam, por que você deu essa nota para o meu filho? E aí a diretora tentando defender a professora, a senhora fique quieta, que quem paga o seu salário sou eu, porque você é funcionária pública. Então você vê, é um desvirtuamento da função colaborativa e de respeito e autoridade, inclusive porque são eles que estão ajudando a educar meu filho, para uma relação de consumo, aonde eu cobro um resultado que supostamente estaria dentro de um contrato de prestação de serviço que nem existe nesse caso. Poderia até existir numa escola particular, mas imagina isso numa escola pública. Então, vocês percebem, aí o professor
cada vez mais humilhado, mais agredido, mais desprestigiado, menos valorizado, a escola menos aparelhada e currículos cada vez mais idiotizantes, tá certo? Com que finalidade? A Suécia, ela desistiu da educação digital e gastará bilhões de euros para voltar aos livros impressos. O que está acontecendo hoje aqui? Ficou-se verificado que na escola a presença do celular e dos computadores e do ensino digital, ela estava retirando dos alunos capacidades e habilidades de desenvolvimentos cognitivos cerebrais. E esse tipo de coisa acabou gerando na Suécia o desejo de regressar, perceberam o erro e voltaram. Por quê? Porque segundo mensuração em pesquisas, essa foi a primeira geração com um QI menor do que a anterior. E existe um livro desse autor chamado Michel Desmonde, se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Fala o quê? Uma coisa que eu particularmente vivi. Em 1986, eu participei na 6ª série de um colégio público da alteração da grade curricular, aonde foi removida educação moral e cívica, organização social e política brasileira, a questão do hino nacional, a disciplina como um elemento constante no boletim do aluno e alteração no currículo de língua portuguesa, matemática, ciências sociais e ciências biológicas e naturais. Bom, qual é essa finalidade? A finalidade é a diminuição da capacidade dos alunos como sujeitos pensantes, reflexivos, porque um país com mais pessoas idiotas é muito mais fácil de administrar e de manipular, tá certo? E de apoiar, de fazer qualquer coisa. Dá um exemplo, Maurício. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo bem interessante. Eu fui educado na escola pública para fazer leitura, interpretação e resumo de textos. Então a minha professora, ela me dava um conto ou um livro da série Vagalume, por exemplo, e pedia que eu escrevesse o que eu entendi daquilo. Então eu tinha que ler, interpretar, resumir e opinar sobre aquilo. A minha irmã, de 3 anos a mais que eu, ela já entrou nessa escola reformada e foi retirado leitura, interpretação, avaliação, resumo e crítica. O que aconteceu como resultado? Quando eu ia fazer uma prova e tinha uma questão, eu lia e eu escrevia na resposta o que eu entendi. Beleza. A minha irmã, por ter tido essa educação diferenciada, não interpretativa, resumida e crítica, ela lia o texto e ela tinha que decorar tudo, e de acordo com a pergunta, ela simplesmente tinha que recitar aquilo que ela decorou, que muitas vezes ela nem entendeu, ela só estava reproduzindo como um papagaio. Dá para entender? E aí eu pergunto para vocês, qual é a memória de maior duração de conteúdo? Quem guardava mais as informações, eu ou ela? Eu, porque eu entendi, e se eu entendi para mim, eu vou guardar. Se ela decorou, depois da prova ela já esqueceu. E ela perdeu a possibilidade de uma questão crítica. E o que a gente tem isso como consequência no mundo hoje, segundo outro autor que eu vou trazer aqui, que é o Yuval Harari, que é um israelense, que fala sobre o mundo contemporâneo, dentro de um livro excepcional, que da mesma forma que eu indico esse livro aqui para vocês, o Modernidade Líquida, eu vou indicar 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari, que ele fala que um sujeito sem a capacidade de leitura e interpretação crítica,
ele é um sujeito inapto para o mundo contemporâneo e para o futuro, porque a presença de fake news e de coisas produzidas pela inteligência artificial e especificamente pela predominância de uma narrativa em substituição à reportagem da veracidade ou do fato ocorrido vai ser presente. Então, o que significa? Aconteceu um fato lá com o Alexandre de Moraes e o Trump. Existe um jornalista que vai dizer o que aconteceu. Existe um jornalista que vai descrever o que aconteceu de acordo com um viés ideológico político dele, e o outro, o viés ideológico político do outro. Se eu não tenho uma capacidade de leitura interpretativa e crítica, eu posso comprar um ou outro, ou até uma fake news. Então percebam os riscos e quais valores precisam ser resgatados, e como a escola entra nesse momento. Então, escola desvalorizada hoje. Outra instituição extremamente importante, estruturante do sujeito: religião, igreja. Um movimento de desvalorização e de esvaziamento da igreja, aonde se perde a proposta inicial, que era um lugar aonde se cultivavam valores morais a partir de regras, determinações ou alguns princípios religiosos de encaminhamento do homem para se conectar com o Criador. Então nós temos uma religião católica se esvaziando do seu propósito e uma série de escândalos afastando os católicos e diminuindo a frequência da igreja. Nós temos religiões protestantes trazendo e importando da Inglaterra, depois dos Estados Unidos e agora para o Brasil, uma teologia da prosperidade, aonde mais importante do que os valores é, se você tiver uma vida reta, você vai conseguir obter os seus desejos materiais e ter qualidade de vida, ou seja, bens, a partir de todo o jogo envolvendo dízimos. Igrejas, religiões de matrizes africanas sendo atacadas e ainda com uma boa base de preconceito, mas mesmo assim crescendo. O espiritismo ficando para trás por conta de uma não atualização. Então nós temos dentro das religiões aqui, que também eram uma das bases estruturais do sujeito, um dos fundamentos também um esvaziamento e uma liquidez. E por último o Estado, que era responsável pelo quê? Por educação, por segurança pública e por saúde. E a corrupção acabou atribuindo ao Estado, ao poder político, um desprestígio, aonde ser político hoje é sinônimo de corrupção e interesse pessoal. Então, como fica um sujeito contemporâneo de 15, 20, 25, 30, 35 e até 45 e até 55, como os meus amigos? Completamente descrente, inseguro, ansioso. E eu posso dizer, inclusive, pessoas altamente evoluídas, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, porque veem na nossa sociedade uma liquidez muito grande, não tem estruturas para poder estar se apegando. Então a coisa está muito. E o que significa isso segundo Baum? A minha avó, quando casou, em 1940 e sei lá quanto, ganhou uma geladeira GE. Ela morreu com uma geladeira GE, tá certo? E essa geladeira estava lá, depois que ela morreu. Hoje existe uma coisa chamada obsoleidade programada, onde cada aparelho tem um tempo de vida determinado pelo fabricante para poder durar. Isso daqui é, metaforicamente, aquilo que está sendo transportado para a nossa vida em múltiplas horas. Porque, segundo Malman, a sociedade líquida é essa sociedade aonde não existe a solidez das instituições, e o sujeito sem essa solidez, ele acaba generalizando a impermanência, a liquidez e o consumismo dos objetos
para a própria vida pessoal e para as relações interpessoais. Então, como é que é o negócio? A Fátima é minha amiga. Até quando? Até ela parar de contrariar o meu interesse. Quando ela não me interessar mais, ela já é descartável como amiga e eu vou transitar em outro grupo. Eu sou casado com a Cláudia e tenho interesse nisso aqui. A partir do momento que houver qualquer tipo de discórdia, desentendimento, frustração ou descaminho ou distanciamento, da mesma forma que existe uma obsoleidade programada, para a relação também. Então, em vez da gente tentar se esforçar para buscar uma reaproximação, a edificação e o conserto, é mais fácil soltar e buscar outro, porque nós estamos numa sociedade da substituição imediata. E isso daí tem a ver com uma sociedade capitalista de consumo, mas que se transporta para a nossa vida diária e para as nossas relações. Tanto nas crianças, quanto nos jovens, quanto nos adultos e até nos idosos. Mas como que você vê isso? Em múltiplos casos. Questões corporais e fisiológicas são tratadas também hoje da mesma forma que são tratadas as questões objetais. Esse é o meu corpo. Se eu quiser fazer uma dieta, é para a minha saúde. Se eu achar que o meu cabelo, o meu rosto, qualquer outra coisa, tem a ver com eu me tratar melhor para gostar de mim. Mas hoje o que a gente vê? O meu desejo é o desejo do outro, o morango do amor prevalece e a partir daí eu preciso fazer uma harmonização facial. Sendo que eu já sou bonito, mas eu vou fazer aquele queixo quadrado, tá certo? A maçã do rosto levantada e um olho extremamente apertadinho e mais junto no meio. E vou ter aquela cara de caixa de sapato, tá certo? E aí, mesmo não precisando, eu vou usar o Zempic, Monjaro, até o ponto onde eu já tenha zero gordura corporal. O meu corpo não é o meu corpo. O meu corpo, ele tem a relação que eu tenho com o objeto. Se por um acaso ele é objeto de desejo do outro, aí eu vou moldando ele para que cada vez mais desperte desejo no outro. Tá claro isso? Dúvidas? Isso aí para nós, não Amor perdido. Deixa eu colocar um Olha só. Trago seu amor como abelha para o mel. Hoje eu estava na bicicleta e eu tirei foto de outra. Só que não deu tempo de colocar aqui nessa apresentação. Mãe Oxum, seu amor a seus pés, por mais difícil que seja, trabalho presencial. Por mais difícil que seja. Ou seja, mesmo se ele não quiser, eu consigo, tá certo? Então, veja bem, o outro não é uma pessoa, ele é um objeto. Eu vou na Mãe Oxum, eu pago para ter ele para mim. Relações objetificadas. Essa é a história do Bauman. É isso que nós estamos vivendo e a gente não está se apercebendo disso. E como isso está presente no nosso dia a dia, presente nas nossas relações, e o quanto isso muitas vezes impacta a gente e nós somos reprodutores desse conteúdo sem se aperceber. Essa questão, ela está passando como um tsunami em cima da gente. Deu para entender isso? Maurício, Fala. você não acha que tendo todo esse movimento, ele sendo tão antinatural, de alguma forma não há um contrafluxo em determinado momento que faz a pessoa cair em si a respeito disso, independente da idade, da maturidade? Através da dor, existe um princípio autorregulador da alma que ela faz com que, se eu estiver muito fora do meu trilho, eu venha atrair através de alguma perda e de algum problema, uma dor que possa me promover uma reflexão do quanto que eu estou longe desse caminho.
porque é da natureza da nossa alma seguir pelo caminho correto da evolução, e quando a gente sai do caminho, a dor é o sinal de alerta para a gente voltar. Então, só que a nossa sociedade moderna, ela é tão eficiente nesse sentido, e a gente está tão perdido, que quando o sujeito, o exemplo que eu vou dar para você, o sujeito, a moça chegou e ela falou: eu trabalho numa empresa muito grande lá em Amparo, e essa empresa subliminarmente me obriga a trabalhar 12 ou 13 horas por dia. Eles têm um sistema lá onde eu sou proibida de entrar remotamente de casa, mas eles indiretamente me sugerem para levar outros tipos de trabalho que não são digitais, para eu ir adiantando para o dia seguinte, porque elas já sofreram muitos processos trabalhistas de gente que estava trabalhando fora de hora e era comprovável. E eu estou com burnout, ansiedade generalizada e síndrome do pânico, tá certo? Pergunta para todo mundo aqui: o que essa pessoa tem de errado? Ela tem de errado que ela entrou nesse piloto automático e ela acreditou que a gente não trabalha para viver, a gente tem que viver para o trabalho, e que ela perdeu o balanceamento, o equilíbrio da vida dela entre aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela gosta de fazer. Ela perdeu o equilíbrio saudável entre trabalho e descanso, e isso gerou um adoecimento grave, né? A ponto dela ficar pirada e ter crise de pânico, o organismo dela achar que ela ia morrer. E ela ter ido para o PA umas 3 ou 4 vezes, achando que estava tendo um ataque cardíaco, na verdade era só adrenalina por uma síndrome do pânico. Essa pessoa, ela procurou uma psiquiatra do convênio dela, foi diagnosticada com burnout e pegou um atestado de 1 semana, começou a tomar uma medicação chamada sertralina, uma outra medicação chamada Esse aqui é a nossa terapia. Chegar buzinando, chamado alprazolam, e voltou a trabalhar, só que agora, em vez de trabalhar 12 ou 13 horas por dia, ela trabalhava 14 ou 15, porque a medicação dela permitia a ela ter uma tolerância maior sem ter as crises. Então, aquilo que veio para chamar a atenção dela, que ela estava fazendo errado, e ela tem um equilíbrio, quimicamente, gerou um aumento da tolerância a ponto dela ter uma entrega maior. E aí, a família, percebendo esse tipo de coisa, mandou para o consultório para que a gente pudesse conversar e eu explicar causa e efeito, e explicar que o remédio era excepcional para tratar o efeito. Mas se não tratasse a causa, esse burnout, ele não sendo eficiente, a alma dela poderia produzir uma doença mais incapacitante que essa. Qual? Sei lá, até o câncer, podia ser. Alguma coisa que derrubasse de vez e o remédio não levantasse, sabe? Então é mais ou menos essa a questão. Não sei se é isso que você perguntou, eu estou meio estranho. Então assim, existe. A questão a gente hoje está apto a poder enxergar esses modelos e movimentos e a gente resgatar o fluxo e entrar no caminho, ou pelo menos ter uma ação mais reflexiva para poder ser mais ativo. O que eu venho trazer para vocês, que a minha observação por conta de uma vida altamente frenética e acelerada, nós, além do esquecimento reencarnatório, nós estamos num desligamento reflexivo de como está o mundo e como a gente está levando a nossa vida, e isso não está nos empurrando para o lugar certo, porque o lugar certo é uma vida equilibrada, com um senso de propósito, aonde eu não perca o contato comigo mesmo e com a minha própria essência. Então, a fala do Baum, aonde a gente entra para finalizar esse tópico aqui, para depois eu passar para o outro. Educar um filho é preparar para a vida. Mas como vai ser a vida daqui a 5 anos?
Como vai ser a vida daqui a 10? Como vai ser a vida daqui a 15? Moralmente, você, que teu filho tem 20 anos, quando ele nasceu, tinha 5 anos, você não passava pela sua cabeça, porque eu trabalho com isso, eu comecei lá no ano 2000 com CRAC, né, com comunidade terapêutica, a gente já viu que no futuro ia ser isso, mas o seu filho com 5 anos, você não imaginava, quando ele tivesse 20 ou 25 anos, ia existir a Cracolândia. Você também não imaginava que iria existir, além do meu filho ser do gênero masculino ou feminino, ele pudesse ter uma identificação de gênero, no máximo, o meu filho pode ser homossexual. Sim. Era o que era naquela época. Em 2025, nós temos a Cracolândia, aí nós temos as drogas sintéticas, aí nós temos a maconha hoje como uma droga socialmente aceita e sendo hoje um dos principais motivadores daquilo que a gente chama de síndrome anedônica ou de apatia generalizada, onde o sujeito perde a ambição e aí ele desiste de qualquer ação que venha gerar algum tipo de promoção em qualquer área da sua vida. Você tem o álcool como sendo hoje a droga de maior prejuízo social, mensurável e disparado no mundo inteiro como droga de maior prejuízo em múltiplos âmbitos, ainda sendo disseminada e vendida muito. Nós temos uma alienação, não imaginava em 2005 que a gente ia ter um nível de adoecimento mental no Brasil que é superior a países que são altamente tensos por conta de conflitos raciais, religiosos e políticos. Tudo isso daí não dava para prever. Isso nesses 15 anos, 20 anos, 2005 para 2025. E daqui a 10 anos, como é que vai ser? Então assim, qual é a educação? E aí entram esses autores que estão pensando sobre o mundo, que eu humildemente venho dividir com vocês. O que esses autores são unânimes em falar é o seguinte: não sabendo como vai ser a vida daqui a 5, 10, 15 ou 20, nós temos que investir na base e na estrutura. Então, eu não sei como vai ser moralmente o mundo daqui a 10 anos. Se as drogas vão ser liberadas, se vai ter mais 10 letras no LGBTQIAPYJ+, se os casamentos não vão ser poligâmicos ou sei lá o que pode se inventar no futuro, se algumas questões comportamentais elas podem estar tão divergentes que a gente nem imagina o que pode estar acontecendo. Mas se eu der uma educação de valores dentro de casa, tiver uma continuidade numa escola que cultive valores e eu inserir essa pessoa dentro de uma religião que é a complementação de valores, essa pessoa vai ter o alicerce estruturado para construir esse prédio, independente qual seja. Porque a ideia desses autores na contemporaneidade é o seguinte: eu não sei se eu vou construir uma casa térrea, um sobrado, um predinho de 3 andares ou um arranha-céu de 60. Mas se eu fizer um pilar extremamente forte, não importa o que eu vier edificar, porque qualquer vento ou terremoto, ele vai segurar. Então a única saída para um mundo em tão loucas e frenéticas modificações é um resgate ao reinvestimento daquilo que é a base e a estrutura, que é o que? A educação de valores morais, o resgate das relações afetivas familiares e depois o resgate do prestígio e da função de complementariedade da escola como elemento estruturador e depois a religião como um fundamento complementar através da fé e dos valores religiosos, para que, se o mundo tiver caótico, Sodoma e Gomorra, mesmo ele estando eu por dentro, meu filho por dentro,
eles vão saber o que é certo e errado e vão optar por fazer o certo. Dá para entender isso? E aí a gente passa para outra parte que eu vou adiantar depois do intervalo, certo? Que é o quê? Existe uma previsão que 60% das profissões elas não vão existir nos próximos 15 anos. E vamos ter um contingente de pessoas sem emprego. Então, o que eu faço com isso? Se eu tiver um filho formando, então em vez de eu priorizar, pagar o melhor colegial que existe, mais caro, o cursinho mais caro de Campinas, para ele entrar na melhor faculdade, que vai permitir a melhor empregabilidade, mesmo se ele entrar nessa faculdade, que é o pessoal da engenharia, pode ser que daqui a 5 anos a IA tenha substituído o trabalho dele. Então, qual é a solução segundo esses autores futurologistas? Retorno. Invista na base. Fundamental. Ensino infantil e fundamental. E aonde entra o ensino fundamental? 3 pilares básicos. O primeiro, capacidade matemática e lógica. Você pensar logicamente e você não perder a sua capacidade de manipular números, porque os números são um tipo de linguagem universal que está presente no universo e eles nunca vão ficar obsoletos. Segundo, capacidade de leitura interpretativa, reflexiva e crítica. E terceiro, e não menos importante, capacidade de autorresolução de problemas angariando os recursos que tiverem disponíveis. Se eu tiver matemática e lógica, se eu tiver leitura crítica, reflexiva, e se eu souber resolver problema com o que eu tiver em volta, não importa como o mundo vai estar, vai ter lugar para mim. Porque lá, essas qualidades nunca vão ser obsoletas e sempre vão ser necessárias de qualquer forma. Então, em vez de eu investir lá no finalzinho, eu tenho que investir aqui embaixo, porque se eu colocar aqui embaixo, o resto é decorrência. Tá claro isso? Faz sentido? Tem que quebrar o sistema conteudista. E já quebrou, tá? Existem modelos hoje, inclusive em universidade. Por exemplo, eu estou com uma paciente que ela entrou em medicina e ela está falando assim, ela é dessa geração nova. Ela falou assim, eu estou me lascando. Eu passei a vida inteira estudando e decorando para a prova. E na minha faculdade não tem prova. Faculdade de Medicina. Ela está no 2º semestre. Desde o 1º semestre não tem prova. Eles chegam e falam assim, esse paciente aqui, ele está com uma febre de 37,8, ele está com umas erupções aqui e está com isso. Baseado no que a gente apresentou esse semestre, qual o diagnóstico, possibilidades, terapêutica ou o que você faria para aprimorar esse tipo de coisa? Educação baseada em problemas. Então, o problema vai fazer com que o aluno vá buscar recursos e, através do autodidatismo, ele venha buscar e crescer. Por quê? Deu a impressão que eu falei muito mal do celular. Mas nós estamos vivendo uma época que é inigualável na história da humanidade. Por quê? Porque a biblioteca universal, ela está na palma da tua mão. E o que é a biblioteca universal? É todo o conteúdo escrito que foi criado, ele está digitalizado e está na nuvem, em computadores, que são acessíveis através do Wi-Fi e você pode ter aqui traduzido na sua língua. Então você tem na tua mão, no teu computador, na tua Smart TV, no teu tablet, a possibilidade de aprender o que você quiser no maior nível de qualidade. Só que em vez de eu utilizar isso daqui para o meu autocrescimento, evolução, educação da alma como adulto, aí entra o desvirtuamento do tema da nossa palestra, que é desafios de educação. A pessoa acha que é educação de criança, mas é educação da alma. Isso daqui pode ser a maior ferramenta de educação da minha alma, porque eu posso
assistir uma palestra do Divaldo agora, eu posso assistir uma palestra, por exemplo, do Dalai Lama, eu posso assistir uma entrevista, por exemplo, da Madre Teresa, eu posso agregar qualquer tipo de conhecimento, ou espiritual, ou técnico, ou funcional, ou uma questão comportamental, ou psicológica, ou emocional, ou neurológica. Então, é uma infinidade de conhecimento que a gente nunca teve. Só que isso foi dado, mas nós não fomos apresentados as possibilidades por ausência de uma parada dessa e refletir até onde isso daqui pode proporcionar a minha melhoria e evolução espiritual em todos os sentidos, entendeu? Por quê? Porque o sujeito chega na hora do almoço cansado de tarde e aí ele senta, abre o TikTok ou o Instagram e fica vendo aqueles réus de nego comendo o morango do amor, de bebê reborn, qual é a não sei o que lá da lei da... Esqueci o nome da lei. Bombardeado esse negócio da Magnífica. Então, assim, 50 vídeos falando a mesma coisa, você está entendendo? Como se a partir do terceiro tivesse alguma coisa do primeiro que eu já aprendi, entendi para que servia. E por quê? Porque existe um elemento apelativo que eu posso até comentar o qual seria relacionado a essa questão. Então, existem indicadores falando entre faixas etárias, qual é o tempo que cada pessoa passa nisso daqui, que poderia estar sendo aproveitado para o seu desenvolvimento em educação espiritual, ou educação moral, ou educação prática, mas é utilizado simplesmente como consumo daquilo que se chama conteúdo, mas na verdade nada mais é do que algo que lhe desperta um interesse, e o algoritmo, que é um programa que determina qual atenção você colocou aqui em segundos, que reapresenta o mesmo para que libere um hormônio chamado dopamina, que te dá prazer, para que você cada vez mais queira passar mais tempo vendo cada vez mais isso daqui, porque a dopamina é um prazer imediato, em comparação ao prazer não imediato, que é o quê? A satisfação de ter aprendido alguma coisa, uma capacidade reflexiva, um relacionamento interpessoal ao vivo, coisas nesse sentido. Tá claro isso? E qual que é a possibilidade de se integrar dentro dessa regressão a formação primordial necessária, a ideia da espiritualidade ou da religiosidade? Aqui você está falando? Não, no próprio contexto do retorno, da entrega do conhecimento do ser humano desde a base, qual a possibilidade que você acha de se integrar isso? Porque nós temos um conhecimento objetivo, material, do qual nós estamos falando, exatas, matemática, lógica, conhecimentos que são necessários para te dar uma estrutura básica lá na frente, seja o que for. Mas de tudo isso que nós estamos falando, os modelos que são ditos, está sempre se fazendo uma previsão, uma análise material da coisa. E se esquece sempre da essência do ser humano. Qual que é a possibilidade que você vê de ser integrado isso, não como uma religião católica, evangélica, dentro dessa estrutura, mas como estilo, uma provocação a se pensar além de modelos, com a essência daquilo espiritual, essa coisa interior. Eu entendo, Rodrigo, e eu até ia comentar na palestra a respeito a vida frenética, o acordar e o dormir com conteúdos, a programação que a nossa cultura consumista e capitalista colocou como um estilo de vida, e a disponibilidade e os algoritmos que são escravizadores pela liberação de dopamina, que gera o vício de cada vez eu estar aqui mais presente, somado com conteúdos interiores. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não tenho namorado, eu não tenho uma autoestima muito boa. Então, é através de uma postagem, do número de likes que eu tenho,
que eu vou satisfazer essa necessidade. Então, existe um conjunto de apelos que acabam me aprisionando a essa vida frenética e acelerada, onde ela é completamente preenchida com elementos exteriores, especialmente elementos ditados pela mídia digital que está vem dentro disso daqui, vem dentro da televisão e dos outros. A minha observação ela diz respeito ao seguinte: há um tempo atrás eu ia num restaurante, eu pedi um prato, demorava meia hora para chegar e eu tinha meia hora para poder estar conversando. Se eu fosse comer sozinho, naquela meia hora eu estaria fazendo o quê? Eu estaria em companhia minha mesmo, ouvindo os meus pensamentos, sentindo os meus sentimentos, vivenciando o ambiente, você está entendendo? Hoje, qualquer pessoa, se for esperar qualquer coisa, primeiro não tem espera, você chega no céu certo e pega. Qualquer espera já é preenchida por algum conteúdo do celular. O sujeito na fila do supermercado, se tem duas pessoas na frente, ele não está parado esperando, ele está com o celular na mão respondendo alguma coisa. Então existe um preenchimento que gera uma aceleração e gera um distanciamento da única coisa que te conecta com a espiritualidade, que é uma vivência da tua própria consciência ou a senso-percepção do momento que você está vivendo. Então o que a gente pede é, dentro do princípio de reflexão, você separar e você organizar na tua vida questões de forma assim planejada, como que eu vou equilibrar melhor a minha saúde mental, emocional e física, baseado nas demandas que eu tenho hoje. Eu tenho que trabalhar 8 horas suficiente no mundo moderno, não. Hoje eu não consigo, eu tenho que trabalhar 10. Então reduziu 2. Essas 6 horas que eu tenho acordado, então eu tenho que estar com o celular desligado. E eu tenho que estar focando em coisas que tenham a ver com a minha essência. Existe uma relação entre o dever e o querer, tá certo? O sujeito vem, mora em com depressão. Por quê? Porque eu trabalho. O que você não faz com o seu trabalho? Eu descanso para trabalhar no dia seguinte. A sua vida é uma bosta, por isso você está com depressão. Existe um equilíbrio entre aquilo que você quer e aquilo que você deve fazer. Então vamos começar a inserir coisas que tenham a ver com a tua alma, com a tua vocação, um encontro com você mesmo. Existe um propósito, você está aqui e esse propósito está sendo atropelado. Primeiro, pelo esquecimento reencarnatório. Segundo, você acabou pegando esse tsunami da cultura e está cumprindo exatamente o que a cultura está te colocando, que é ser uma pessoa que está altamente encaixada nessa sociedade consumista e capitalista. E não está deixando momentos para uma vivência de você mesmo. E quem consegue sair 1 hora, vem 1 hora no centro. Mas às vezes até essa 1 hora no centro não é aproveitado. O cara chega aqui, ele não está prestando atenção no evangelho, ele está sentado, mas está pensando o que ele vai fazer quando chegar em casa. Ele senta na frente para tomar o passe mais rápido, para sair mais rápido, para poder voltar. Aquela distorção temporal onde não tem o agora e o presente. Então eu defendo uma questão de equilibração e uma proposta onde você vai se responsabilizar por uma vida mais equilibrada, assumir o compromisso, seria no caso, de uma vida mais autêntica, reflexiva, onde você tem um poder de escolha e é menos empurrado por essa enxurrada que te leva a uma vida extremamente acelerada e corrida, seguindo esses determinados padrões. Não sei se é isso mais ou menos que está falando. Está contextualizado, mas isso tem que ser integralizado na formação do ser humano, certo? Então, isso pode, se eu educar o meu filho com equilíbrio, ele pode crescer sustentando esse equilíbrio. Mas nós aqui, a gente se perdeu nisso. Então, hoje, a minha proposta, aonde eu vou é fazer um resgate para que a pessoa saia com uma auto-reflexão. Eu faço isso. Eu durmo com o celular no criado mudo. Antes de deitar, eu vejo que tem uma mensagem para responder. E tem um monte de boa noite da minha madrinha, da minha sogra, de não sei quem. Tem mensagem do trabalho, tem coisa que eu quero responder, tem coisa que eu não tenho. Aí quando eu acordo, eu vejo o que eu tenho que responder. Eu vejo o que. E aí eu estou fazendo
fazendo coisas, tudo atropelado ao mesmo tempo. Quando eu vejo, já acabou o dia. Quando eu vejo, já acabou a semana. Quando eu vejo, já acabou o final de semana. Quando eu vejo, já acabou o ano. Então, assim, é uma vida frenética, irrefletida, onde todos os momentos estão preenchidos de forma utilitarista, mas nenhuma está voltada a uma escolha que eu faço de qual é a minha prioridade. Você está entendendo? Então, assim, o entendimento é qual é a minha missão aqui? E eu vou equilibrar entre o quanto que eu preciso do meu trabalho para a minha subsistência, o quanto que eu vou investir em autoaperfeiçoamento e educação, o quanto que eu vou investir em relacionamentos interpessoais, o quanto que eu vou investir em autoaprimoramento, o quanto de tempo eu vou ficar comigo mesmo. E esse comigo mesmo, assim, ó, a partir de agora eu vou fazer 40 minutos de caminhada. Beleza? É uma boa proposta. Vai ativar o meu corpo, não vai? Eu vou sair, aí o que eu faço? Eu compro o fone de ouvido, eu ligo um podcast e eu saio andando, ouvindo o podcast. Ou seja, o meu corpo está andando, mas a minha cabeça continua conectada a alguma coisa. Aí eu recebo um bip. Aí eu não aguento, tiro e alguém mandando mensagem para mim respondendo. Quando eu vejo, eu cheguei em casa, estou tomando banho, eu não me lembro aonde eu andei, tá certo? Essa é a ausência, é uma desconexão entre alma e o corpo, cérebro e emocional, que precisa ser reintegrado, porque só existe uma vivência que promova a evolução e educação espiritual se essa vivência tiver como princípio que as minhas escolhas elas são frutos do meu livre-arbítrio a partir de uma avaliação dos meus valores e da minha crítica. E hoje eu não estou escolhendo nada, eu estou simplesmente vivendo no piloto automático. Você consegue perceber isso? Sim. Em você e nas outras pessoas. Então essa é a questão. A coisa está tão frenética que já não existe escolha. Mas isso não deveria ser trazido para a educação formal? Essa provocação, essa reflexão? Primeiro para a família, na educação dos filhos. Se não der tempo, azar, depois eu vou atender. Desculpa. Não, é importante. É importante, sabe? Não é o tema, mas é importante. Você está lá no Comendador Guimarães, aquela avenida de Amparo. Tem os prédios. Aí tem uma entrada para a Praça Pado Salles, não tem? Tem uma banca de jornal aqui. Aí quando você entra, do lado direito, tem um parquinho com escorregador, balança, trepa-trepa. Do lado esquerdo tem carrinho elétrico, motoquinha, tem uma cama elástica, tem um escorregador de ar e tem esses brinquedos pagos. Então quando você entra, se você olhar para o lado direito, você vê um pai segurando uma criança no escorregador, outro empurrando uma criança no balanço, outro ensinando uma criança a andar de bicicleta, outro jogando bola, outro brincando com a criança e um cachorro. Uma mãe sentada comendo um lanche ali com a criança. Do lado direito. Do lado esquerdo você vê um pai, o celular na mão, uma criança vem e fala assim, dá 20 reais. Aí ele vai lá na rua. Passou 15 minutos, pai, dá mais 20 reais. E ele aqui. Ele vai no carrinho. Filho, está na hora de almoçar. A mãe está mandando mensagem. Aí a criança, não quero. Mais uma vez. Tá, só mais uma vez. Filho, vamos? A mãe está esperando. Não quero. Mas filho, tem que ir. Tá, mas eu só vou se você comprar churros para mim. Aí passa na barraca de churros. O pai pede um churros. A criança dá uma mordida no churros. Altamente enjoativa. É criança desse tamanho. Já entrega na mão do pai. O pai dá uma mordida, elas dão almoço, joga fora os churros. Aí eles estão saindo para pegar o carro. Pai, eu quero um brinquedo. O chinesinho fica aberto 24 horas lá, é claro, sabe? Fica Aí mesmo. eles entram no chinesinho.
Aí a criança pega um brinquedo. Aí o pai paga esse brinquedo. Essa é a divisão, você está entendendo? Existem pais que entendem o valor da atenção para a criança e que a atenção corresponde a afeto, e nessa hora se processa a educação, que é ensinar o sim e o não, ensinar o limite, ensinar o certo e o errado. E o pai do outro lado, cansado, esgotado, sem o desejo de dar atenção e de educar filho, compensando essa criança, dando dinheiro para ele brincar. Essa criança não estava com vontade de churros, mas ele pediu churros porque ele percebeu que o pai não está nem aí para ele, e como uma forma de testar o afeto do pai, ele pede para comprar os churros. O pai comprando churros e não dando atenção para ele, ele pede mais um brinquedo que ele não vai brincar. Então assim, nós temos essa divisão aonde você tem uma família que ela segue o padrão consumista e capitalista de compensação culposa, e nós temos uma família que ainda guarda alguns valores e entende que é possível uma educação de base aonde as interações, o tempo de qualidade, a atividade analógica, as escolhas, o contato, isso tem um valor de formação do sujeito. Então é mais ou menos esse lugar, aonde a gente vai e aonde a gente vai investir para formar esse sujeito que vai ser o cara daí para frente. É mais ou menos isso? Vamos dar uma paradinha? Tomar uma água, né? Responder as